Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Vamos aqui tratar do capítulo 30 do livro Ciência do Bom Viver. E esse capítulo ele tem como título A Escolha e Preparo do Lar. Nós vamos ver que Deus ele tem ali algumas orientações a respeito de como nós devemos orientar e escolher e preparar o nosso lar, né? As pessoas que pretendem aí se unirem em matrimônio, Deus ele tem orientações claras a respeito do preparo do lar. E aqui o primeiro texto que nós vemos aqui em azul destacado é: nós devemos nos lembrar que a terra é o símbolo do céu. E o nosso lar ele deve ser uma preparação para o céu. A vida é uma escola de preparo a qual pais e filhos devem graduar-se para a escola superior das mansões de Deus. Ao procurar a localização para um lar, permita-se que esse propósito dirija a escolha. Não sejais dominados pelo desejo da riqueza, pelos ditantes da moda ou costumes da sociedade. Considerai o que é melhor e contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Ou seja, todos nós temos o objetivo, né, de alcançar aí as mansões celestiais. E o nosso lar ele é um preparo para o céu. Por isso que ao escolher a localização para o nosso lar, nós temos que ter em vista essas escolhas. Nós não podemos ser dominados pela riqueza ou pela moda ou pelos costumes da sociedade. Ou seja, tudo isso não deve ser levado em conta na escolha da localização do lar. Deve ter em vista o que? A nossa salvação e da nossa família. Muitas vezes os pais eles colocam em risco a criação dos filhos por causa de quê? Por causa do desejo de riqueza e pelos costumes da sociedade. A maioria segue, então eu vou seguir assim. Eu tenho que adquirir ali meus bens na cidade. Ou seja, nós não deveremos considerar estas coisas, nós deveremos considerar o que é melhor para a pureza, saúde e valor real, ou seja, o caráter. Tudo isso nós deveremos considerar. E aqui fala que as cidades estão se tornando viveiros de vícios por toda parte, ouve-se o que é mal. E aqui a vida das cidades é artificial. As pessoas estão ali na correria, né, para ganhar dinheiro. A agitação, a corrida dos prazeres, a sede de ostentação e luxo e extravagância. Tudo são forças que respeitam a maioria da humanidade, desviam o espírito verdadeiro desígnio da vida. Abrem porta para milhares de males, essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível. Ou seja, as cidades elas estão se tornando o quê? Um comércio. As pessoas elas vão para a cidade para a paixão de ganhar dinheiro, a agitação, a correria. Tudo isso ela impede que a nossa família ela tenha ali um maior desenvolvimento do caráter. E aqui fala que uma das tentações que assaltam crianças e jovens nas cidades é amor aos prazeres. Numerosos são os dias de feriados, jogos e corridas de cavalo. Arrastam milhares e onda de satisfação e prazer atrás, porque longe da vida simples e deveres da vida. O dinheiro que deveria ser economizado para melhores fins é desperdiçado em divertimentos. Ou seja, que diz, né, que os prazeres, amor aos prazeres são uma grande cilada para as nossas crianças e jovens nas cidades. E aqui vai citar algum desses prazeres, como jogos, corridas de cavalo. Hoje em dia não temos tão firmemente essas corridas, né? Mas nós temos aí jogos de apostas, que estão aí no mesmo pé de igualdade das corridas de cavalo da época que foi escrito o texto. E aqui os prazeres da vida, eles estão aí arrastando milhares de crianças e jovens. É uma coisa que poderia ser evitada, né, se os pais tivessem ali pensado nisso quando eles fossem ali fundar o seu lar. E aqui sérias aflições encontram-se perante nós e sair das cidades tem se tornado uma necessidade para muitas famílias. Ou seja, sair das cidades é uma necessidade para a maioria das famílias, por quê? Por causa dessas condições que a cidade ela tem oferecido, os prazeres,
a vida artificial, a correria para o ganhamento do dinheiro, tudo isso tem influência sobre a nossa família, sobre nossos filhos, e, e sérias aflições encontram-se perante todos nós. E deveremos considerar, na maioria das vezes, uma necessidade de sair das cidades. Aqui fala assim: o ambiente material das cidades constitui muitas vezes perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, predomínio ao ar poluído e água de alimentos impuros. As habitações apinhadas, escuras e insalubres são alguns males a enfrentar. Ou seja, o texto está dizendo, né, que as cidades ela constituem um perigo não somente à vida do caráter moral, mas também ela é um perigo para a nossa saúde. Hoje nós sabemos, né, que a grande poluição ela se encontra nas cidades. E aqui muitas das vezes as cidades elas estão o quê? Com sujeito a contato de doenças. E esse contato de doenças eles vêm por meio do ar poluído, da água e de alimentos impuros. E aqui o texto diz que habitações apinhadas, escuras e insalubres são alguns males que as pessoas enfrentam. E aqui fala que não era desígnio que o povo se aglomerasse nas cidades, se apinhasse cortiços. Ele pôs no princípio nossos primeiros pais em belos quadros dos sons que deseja que regozijemos ainda hoje. Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, mais favorável será a posição para o restabelecimento e preservação da saúde. Ou seja, quanto mais nós seguirmos o plano original de Deus, será muito melhor para a nossa saúde. E esse era o desígnio original, que nós não se aglomerassem nas cidades. E o lugar mais apropriado para a nossa saúde está no campo, onde nós poderemos desenvolver o nosso caráter e da nossa família, e também nós poderemos preservar a nossa saúde, lá onde nós poderemos habitar em meio à natureza, contemplar as ações que Deus criou e onde nós poderemos respirar um ar melhor, e onde anteriormente o texto diz, né, que as cidades constituem um perigo também para a saúde por causa das doenças do ar poluído, água e alimentos impuros. E aqui, melhor herança de todos que podeis legar aos vossos filhos é um dom de um corpo sadio, mente sã e caráter nobre. Os que compreendem o que institui o verdadeiro êxito da vida serão sábios em boa hora. Ao escolherem um lar, terão em vista os bens mais preciosos da vida. Ou seja, os bens mais preciosos que nós poderemos dar aos nossos filhos é o corpo sadio, mente sã e caráter nobre. Não é riquezas ou bens materiais, mas é o preparo para as mansões celestiais. E ao escolher o lar, nós teremos em vista os bens mais preciosos da vida. Em vez de morar onde você pode ver as obras dos homens, onde se ouve frequentemente pensamentos maus, onde a balbúrdia e a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus, buscar tranquilidade de espírito na beleza, quietude e paz na natureza, descanse ao olhar dos campos verdejantes, nos bosques e colinas, erguer os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades, aspirar o ar celeste e revigorador, e de para um lugar separado das diversas e extravagantes da vida da cidade. Possais ser companheiros para vossos filhos, ensinando a conhecer mediante as obras, preparando-os para uma vida íntegra e útil. Ou seja, é o conselho de Deus para nós, né, que nós devemos escolher um lugar onde nós poderemos criar os nossos filhos, poderemos ter aí o contato com Deus através da natureza, onde nós poderemos erguer os olhos aos céus e contemplar as obras de Deus. E onde nós poderemos ensinar os nossos filhos a conhecer a Deus mediante as suas obras. E onde nós poderemos preparar nós e a nossa família para o lar celestial. E aqui vai falar sobre a simplicidade mobiliário. Muitas vezes os lares eles são o quê? Eles estão muito cheios de coisas
que não exerce a melhor experiência para a família. Por exemplo, há tapetes caros, cadeiras entalhadas, ricamente estofadas, custosas tapeçarias. E essas coisas, elas exigem o quê? Grande trabalho para se manter em ordem, livre de pó. Esse trabalho e outros hábitos artificiais para a família para se manter em conformidade com a moda exige de a mãe uma lida interminável da casa, mas também o que isso exerce sobre a dona de casa. O trabalho que isso dá, né, para se manter em conformidade, livre de sujeira. E em muitos lares a esposa não tem tempo para ler-se e manter-se bem informada, nem para servir de companheira ao marido ou estar em contato com a mente e desenvolvimento de seus filhos. Não há tempo precioso para o Salvador se tomar um companheiro íntimo e querido. Ela emerge pouco a pouco unicamente na lida doméstica, absorvendo suas forças, seu tempo e interesse nas coisas que perecem com o uso. Demasiado tarde desperta para o fato de achar-se quase uma estranha em sua própria casa. As preciosas oportunidades que lhe foram outrora concedidas para influenciar seus queridos para uma vida mais elevada, e ela não soube aproveitar, passará para sempre. Ou seja, esses móveis, né, as pessoas ficam tão preocupadas em adquirir móveis com preços caros, e aqui muitas vezes a dona de casa ela não tem tempo de servir de companheira ao marido, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para desenvolver o caráter de seus filhos por causa desses móveis, que exigem muito trabalho com coisas que perecem pelo seu uso, ou seja, vão ser ali acabadas. E aqui demasiado tarde essas mães elas vão despertar e elas verão que as oportunidades que deixaram escapar. Elas verão que seu marido se distanciou, que seu relacionamento não teve ali uma felicidade. Ela vai ver que os seus filhos não desenvolveram um caráter apto para o céu. E que fala assim, que nela não soube aproveitar e passarão para sempre. Ou seja, a oportunidade, ela não voltará. Mobiliar a vossa casa com móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente, limpar com facilidade e substituir sem grande dispêndio. Com bom gosto, podeis tornar um lar simples e atrativo e aprazível, se aí residir o amor e o contentamento. Ou seja, nós devemos mobiliar a nossa casa com móveis simples, porque fazendo assim, nós não iremos estar desperdiçando nosso dinheiro, nós limparemos eles com facilidade e nós poderemos substituí-los sem grande dispêndio, ou seja, sem um grande custo. E nossos móveis eles podem ser de bom gosto e podem tornar o lar atrativo e aprazível. E o nosso lar não pode faltar o amor e o contentamento. O amor entre as pessoas e o contentamento com aquilo que a pessoa tem. Ele deseja que circuncidemos nossas habitações com a beleza das coisas naturais. Enquanto muitas pessoas estão aí à procura de coisas artificiais, Deus ele deseja que nós embelezamos o nosso lar com coisas naturais. Quase todos os moradores do campo, se bem que pobres, poderiam ter ao redor de suas moradas um pedaço de gramado, algumas árvores de sombra, arbustos floridos e flores fragrantes. Muito mais do que adornos artificiais contribuirão para a felicidade do lar. Trarão para uma vida doméstica influência amenizante, aperfeiçoadora, robustecendo o amor da natureza e atraindo mais membros da família para uns, outros e para Deus. Ou seja, com o que Deus ele quer que nós embelezamos o nosso lar. O texto anterior diz que ele criou coisas para que embelezemos o nosso lar com coisas naturais. E aqui, no texto seguinte, ele vai citar alguma dessas coisas. Aqui cita um pedaço de gramado, algumas árvores, arbustos floridos, flores fragrantes. E muitas e outras coisas poderiam ser colocadas. E que fala que esses adornos, eles contribuirão para a felicidade do lar. E aqui nós vemos que essas coisas, elas trarão uma vida muito
melhor do que as coisas artificiais. O amor à natureza atraindo os membros da família uns para com os outros e para Deus. Assim nós poderemos contemplar Deus na natureza. Nós iremos nos aproximar como família e nós estaremos também nos aproximando de Deus. Esse é o capítulo 30, né, que tem o título aí, Preparação do Lar. Escolha e preparo do lar, né? Onde nós deveremos escolher o nosso lar e como nós devemos prepará-lo. E aqui o resumo de tudo isso é: nós temos que pensar na eternidade quando nós formos escolher um lugar para instituir o nosso lar. E aqui nós vemos que o campo ele é o melhor lugar para isso. E aqui como nós devemos preparar o nosso lar, ou seja, com móveis simples e com adornos naturais. Esse é o que Deus se agrada. Que Deus abençoe a sua vida e não perca aí o estudo do próximo capítulo, capítulo 31. A mãe. Nós vamos ver aqui os desígnios que Deus instituiu para as mães. Que Deus abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te